O Fontana, ele é um pesquisador espírita, né? Tem a revista Ciência Espírita, né, Fontana? Isso. Convido a todos vocês a conhecerem, eu até coloquei o link nos meus canais aqui das revistas espíritas. Tem o livro, né, O Poder das Mãos, que inclusive eu tinha mostrado há pouco tempo, deixa eu colocar de novo aqui a apresentação, Poder das Mãos, esse livro é fantástico, gostei muito, porque tem uma linguagem atual, o espiritismo precisa realmente retomar esse viés mais científico, não na ciência que a gente conhece, mas na ciência espiritualista, digamos assim, né? Ter esse viés de pesquisa, e eu gosto do Fontana justamente por isso, né? Porque ele puxa a gente mais para esse viés científico, na qual a gente tem fugido aí, infelizmente, mas eu acho que tá chegando a hora da gente retomar a ciência espírita, né? Então, o Fontana fez esse belo trabalho, tem uma equipe, né, Fontana, da revista Ciência Espírita, também fez uma apresentação lá em São Paulo sobre um teste com a água fluidificada ou magnetizada, como queira chamar, usando uma médio vidente, e ela observou as modificações da água. E aí, Fontana, fica à vontade para falar aí da sua experiência e, vez por outra, eu vou estar fazendo uma intervenção aqui, estou gravando, tá? E fazendo algumas perguntas, e também o pessoal fica livre aí para fazer alguma pergunta a mais. Você, esse mediador. Fica à vontade, Fontana, a palavra é sua. Tá bom, então, pessoal. Boa noite. Vou aproveitar e conversar algumas coisinhas aí. Eu já tinha trocado ideia, né, com o Wagner, né? O meu perfil é muito científico até, né? A gente que trabalha, uma equipe que trabalha na revista Ciência Espírita, né? A gente tem um propósito mais de resgatar aquela base do espiritismo a nível de ciência, né? O que entra um pouco em choque, né? Que a ciência do passado, a ciência que Kardec tinha, os métodos, né? Eles não são os mesmos da atualidade, né? E como o espiritismo tem um caráter progressivo, né? O que a gente tenta trazer nessa revista? A gente tenta trazer a metodologia atual, né? Da ciência moderna, ciência contemporânea, testando fenômenos mediúnicos que Kardec testou e coisas do passado, né? Então, hoje em dia, para fazer pesquisa é muito mais complexo, né? Mas aí, adentrando nessa parte das mãos, né, do magnetismo, do passe espírita em si, né, a gente na revista, a gente optou em fazer algumas metodologias científicas atuais para testar algumas crenças espíritas, né? Então, algumas deram certo, algumas deram errado, né? Por exemplo, bom, uma coisa que a gente até posso falar do método, aí depois vocês perguntarem, eu vou explicando, mas eu vou um pouco para os objetivos já conclusivos, né? Por exemplo, a gente conseguiu concluir duas coisas numa pesquisa, né, que fui eu e a Janaína que fizemos. Por exemplo, a gente concluiu que a crença de que essa energia fica na água, ela é verdadeira, ou seja, ela de fato não se sabe como, por quê, mas essa energia ela fica armazenada na água, certo? Conseguimos confirmar também o que, através de método científico, que a mediunidade da vidência consegue identificar essa água, né, quando ela está energizada, ou seja, várias coisas que médiums relatam, que vê a luz, a energia, a gente testou isso com uma metodologia moderna e vimos que ela realmente funciona, né? Em contrapartida, o que a gente viu que não funciona? Aí tem as crenças espíritas, às vezes, que acreditam se a água tiver as bolinhas de ar, ela magnetizou, se não tivesse, a gente viu que isso aí é crendice, né? Ou seja, não tem relação nenhuma com o fato, né, da água estar ou não estar energizada. Ou seja, né, não fez diferença. Então, a gente utiliza de métodos, né? Se quiser, eu posso falar um pouquinho de como a gente fez, né? No livro ali, falando só um pouquinho rápido do livro, né? O que eu fiz no livro? Eu peguei tudo que existe de mais saliente, assim, mais importante, porque são muitas, imagina, são décadas aí de pesquisas científicas na área da medicina, na área da física, na área da eletrônica,
testando o passe, né? Então, o que eu fiz ali? Eu escolhi os artigos mais relevantes, as pesquisas mais relevantes e transformei para uma leitura para o leigo, ou seja, o que se concluiu, como se testou, né? E quais foram os resultados disso em termos práticos para nós, né? Então, num dos momentos eu cito o que a gente fez da água, né? Então, assim, para a gente fazer um resumo rápido, o experimento que a gente fez com a água, a gente fez 2 testes simultâneos. Um, na mediunidade de visão do médium, né? E a outra, se a água realmente ficaria energizada, né? Ela teria algum tipo de energia, tá? Bom, o que a gente precisava ali? Nós precisávamos de um médium que realmente tivesse essa capacidade. Nós testamos alguns médiums e a maioria dos médiums que alegavam ter esse potencial, eles não conseguiram demonstrar isso. Agora, só um detalhe, vocês imaginam isso na mão de um cético, de um materialista, é o que ele precisa. Um médium que diz que consegue ver e ele testa e o médium não consegue ver nada, né? Bom, nós conseguimos encontrar uma médium que se demonstrou hábil, né, com esse dom. E o que nós fazíamos? Nós pegávamos 10 garrafas de água, exatamente iguais, né, da mesmo lote, do mesmo fabricante, com o mesmo frasco, né? E essa médium, ela alegava, dizia assim, olha, eu consigo ver quando essa água passou por um passe, né? Se ela se energizou ou não. Então, nós fizemos inicialmente um processo de qualidade, né? O que a gente fez? A gente mostrava para ela as 10 garrafas e perguntava, alguma dessas está brilhando, está vendo alguma luz? Aí ela via se sim ou se não. Se tivesse alguma que sim, a gente removia, porque a gente queria todas as águas neutras, ok? Daí, com essas 10 garrafas de águas neutras, a gente fazia o quê? Nós pegávamos uma terceira pessoa, que não era espírita, e ele ia para um centro espírita, e ele iria escolher quais garrafas ele iria levar para o centro espírita e quantas ele quisesse. Nós não sabíamos quais e quantas ele queria fazer isso. Aí ele levava isso daí, depois ele numerava as garrafas, e entregava as 10 garrafas juntas para a médium, e a médium tinha que dizer quais dessas garrafas tinham passado pelo passe, né? Então, isso em termos de ciência moderna, a gente tem ali uma estatística num binômio de Newton, né? Ou seja, tipo um cara ou coroa. Qual é a estatística do acaso, né? É ela acertar 5 e errar 5. É claro que isso teria que ser feito muitas vezes, quanto mais vezes se feito, mais o resultado dela seria coerente. Então, nós fizemos uma primeira rodada de teste com ela e ela acertou 8 das 10 garrafas, né? Fizemos uma segunda rodada com ela, ela também acertou 8 das 10. Então, e repetimos isso, teve vezes que ela acertou 6 e as últimas 2 vezes ela acertou todas as garrafas. O que nós fizemos? Um colega nosso, né, que também faz parte da revista, o Vitor, ele fez os cálculos matemáticos usando o computador para saber qual seria a chance dela ter acertado essas 7 rodadas de garrafa ao acaso, ou seja, como se fosse jogar um cara ou coroa, né? Então, na estatística, aquilo ali mostrou que ela, até eu usei esse termo no livro, né? Como se ela tivesse ganhado na Mega Sena usando 8 números numa única jogada. Então, o que isso fica evidente ali? Ficou evidente de que alguma coisa estava acontecendo, né? Nós simulamos também outras 10 situações aleatórias, né, com pessoas, e ver isso na estatística, elas não chegaram nem perto desse índice que ela acertou, né? Então, esse experimento, por exemplo, ele mostrou que uma das crenças espíritas, né, de que a água armazena esse tipo de energia, ela existe, né? Então, agora, o que nós não testamos, por exemplo, é quanto tempo fica. E então, assim, é difícil dizer hoje quanto tempo ficaria, porque se vê alguém diz, fica um dia, 2 dias, a gente não tem experimentos para isso, né? E essa linha divisória é que ela é um ponto importante para o espiritismo atual. Hoje, no espiritismo, nós temos muitos achismos. Eu acho isso, acho aquilo, não, porque é assim, e se afirma, né, muito isso. E aí, quando você põe em experimento, você vê que algumas coisas não condizem, né? Por exemplo, a questão da bolha na água, né? Alguns acreditavam que a água ficando com a bolha é porque
magnetização ali, né? O passe pegou na água. Então, a gente viu isso, por exemplo, é um mito, não tem coerência alguma, né? Por exemplo, outros experimentos que nós fizemos com a água. Existe um artigo que foi feito por alguns espíritas, estava na internet, eu não sei o autor, porque não tinha o autor, mas o intuito deles foi muito legal. O que eles fizeram? Eles pegavam alguns pacientes que tinham algum problema de saúde e iam passar por um passe. E essa água que foi usada para o passe, ela era feita uma análise química dela depois. Na verdade, não muito química, era uma análise de temperatura, de pH, né? E nós procuramos replicar esse experimento, refazer ele com uma metodologia mais rigorosa e vimos que não tem nada a ver. Por quê? Porque muitos espíritas acreditam que é colocado algum tipo de remédio na água pelos espíritos, né? E pode ser que seja verdade, não dá para dizer, mas assim, todas as evidências hoje mostram que não é isso que ocorre de fato, né? Aí, indo um pouco para a questão do livro também, resumidamente, o que a ciência descobriu até hoje, tá, com relação à questão da água ou do passe? Não é que eu envie um remédio para você ou se transmita um remédio. Na realidade, o que ocorre no organismo da pessoa é alguma alteração no sistema autoimune que faz com que você fique muito mais forte imunologicamente e combata a doença. Então, se a gente pegar essas evidências desses trabalhos, elas sugerem que é isso que ocorre, não que se coloque um tipo de remédio na água, e aí vai ser aquele remédio específico para aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa tem gastrite, então aquela água vai ser mais alcalina, ou vai ter algum tipo de medicação. Então, só para vocês entenderem um pouco essa lógica, assim, né? Como é difícil o espiritismo atual, no momento que ele virou uma religião, porque as pessoas têm muito certeza de algo, mas ninguém seguiu nenhuma metodologia, ninguém deu andamento ao que Kardec fazia, né? Então, a gente não pode considerar também o que Kardec fazia há mais de 100 anos atrás, né, com a metodologia de hoje. Claro que muita coisa funciona, mas muita coisa se demonstra que não tem funcionamento. E aí existe uma característica bem importante, assim, que Kardec levou a vida inteira para tentar fazer um conciliamento entre ciência e religião. E hoje, qual que é o grande desafio? Era conseguir fazer isso, mas ninguém consegue. Por quê? Olha só, a ciência, ela caracteristicamente se faz pela dúvida. A ciência sempre vai ter dúvida. Por isso que se vocês perguntarem, Sandro, mas você tem certeza disso? Eu falei, certeza a gente nunca tem. O que a gente tem são evidências que mostram que hoje esse tipo de energia atua no sistema autoimune da pessoa. Entendeu? Agora, qual é a diferença da religião? A religião tem certeza. Mesmo que ela não saiba, ela quer ter certeza de algo. E o princípio do espiritismo já não seria esse, mas como o espiritismo foi para um caminho muito religioso, os grupos espíritas em geral, ou que qualquer um que não tem uma metodologia, ele acaba indo para a certeza, né? Então, é difícil você conciliar ciência com religião no momento que você tem, de um lado, quem sempre tem a dúvida, e do outro lado, quem sempre tem a certeza. Então, quando a certeza, aquele que tem a certeza, obter uma informação condizente da ciência, ele diz, olha, nossa, legal, aí a ciência provou que estávamos certos. Só que quando a ciência mostra que não, aí se cala. Então, isso dentro de um espiritismo, né, que deveria ser mais moderno nesse segmento, seguindo a linha de Kardec, né, ele deveria rever essas coisas, né? Então, se a gente pudesse pegar, obviamente Kardec mesmo, durante a própria vida dele, ele refez as edições de alguns dos livros, alterou, porque ele viu, não, essa informação aqui eu tinha dos espíritos X, mas fui analisando ao longo do tempo e vi que ela não se sustenta. Então, um exemplo era quando considerava a vida, né? Se eu não me engano, acho que num dos livros dos espíritos, eles consideravam a vida quando o bebê saía da barriga da mãe, que era quando o espírito se acoplaria. Aí depois ele vai rever isso. Não, pô, mas o espírito, ele viu que o espírito já estava esperando
aquela gestação. Então, ele já começou com... Então, ele reviu algo que ele, pô, eu errei antes, né? Então, mais ou menos nessa linha, né? Aí eu não sei se você quiser, Wagner, fazer alguma pergunta, ou se eu falo Fontana, mais. inclusive na revista Espírita, ele depois revê a questão da possessão também, que inicialmente no livro dos médiuns ele diz que não existia possessão, e depois ele lá na revista Espírita, e depois ajusta isso na Gênesis, que existia possessão sim. Não tomar 100% do corpo, porque isso é impossível, né? Só através de uma reencarnação. Mas Uhum. você falando que realmente Kardec tinha essa humildade de rever quando a pesquisa era feita e provava que realmente existia. A questão da água, Fontana, abrindo parênteses aí, é interessante porque Alberto de Rochas, né, o grande pesquisador espírita, né, que ele fazia usando os sensitivos, sonâmbulos, e aí ele observou, o Mesmer já tinha dito isso, mas ele observou junto com os sonâmbulos que ele trabalhava, que a água, ela depois de 3 dias ia perdendo o seu efeito de magnetismo. Quer dizer, naquela época tinha pesquisa, hoje a gente não faz mais isso, né, Fontana? Infelizmente, né? Eu acho que o Nelson quer perguntar alguma coisa aqui, Nelson, né? É de Portugal, Nelson. É o Helder. Ô, Nelson. Boa noite, Sandro. É um privilégio estar a falar. A minha questão era esta. Nós estávamos a falar, com o professor Wagner, sobre a questão do filme da magnetização da água, do nosso lar de Chico Xavier. E, de facto, como o Sandro estava a falar, e bem, eu também fiz uma nova pesquisa sobre a magnetização da água. E realmente reparei que, como o professor Wagner diz, infelizmente no Brasil a doutrina espírita está a ser muito, digamos, estão a distorcer o que Allan Kardec perguntou aos espíritos. Sandro, a gente estava num dilema porque no filme Nosso Lar mostra André Luiz magnetizando a água, entendeu? Uhum. Só que no livro não tem isso. Foi uma questão mais. Porque no filme pode tudo, né? Eles botam lá para ficar mais bonito e tal. Uhum. Então, é aquela questão que você bem colocou na tua pesquisa, né? O pessoal coloca água ali e pede para os espíritos magnetizar e não acontece nada, como a vidente não viu nada lá, né? E precisa alguém fazer a imposição de mãos para que aconteça alguma coisa, não é isso, não é isso, Sandra? Não, boa essa pergunta, eu vou tentar falar por isso que eu prefiro que vocês perguntem, e aí eu vou me lembrando de parte do livro, e daí dá para esclarecer algumas coisas aí que são bem interessantes, né? No livro eu começo a abordar muito sobre que tipo de energia é essa, o que que a ciência, o que que a engenharia, o que que a física descobriu como energia, certo? Que tipo de energia é essa? Então, assim, voltando um pouquinho na história, já se tentava isso desde 1970, certo? O que que acontecia? É que não se tinha equipamento sensível o suficiente para detectar esse tipo de energia. Chegaram a abandonar essa ideia, tentaram fazer, e quando se liga a universidades e às vezes dá resultado negativo, ninguém quer investir. A universidade não quer investir tempo em pesquisa nesse caminho, né? O que aconteceu? Depois de algum tempo, o pessoal conseguiu desenvolver um aparelho que chamava-se multiplicador de fótons. O que que ele era? Ele era um sensor extremamente sensível que captava os fótons, né, da luz em uma quantidade tão pequena, tão a nível quântico, vamos dizer mesmo, né? Porque seria dizer, microscópico até seria pouco, né? Seria a nível atômico, né? Bom, esse fotomultiplicador, ele conseguia transformar em números mais palpáveis para nós, né, na nossa realidade, e eles começaram a testar. Pô, vamos testar pessoas, né? Então, houveram alguns físicos e engenheiros que fizeram equipamento, montaram uma sala supervedada no escuro e colocaram 100 pessoas, né, não 100 pessoas dentro da sala, mas fizeram um experimento com 100 pessoas, certo? E essas pessoas tinham que colocar a mão sobre o sensor, né? E elas iam ter que intencionar gerar algum tipo de energia ali, né? De cura, de bem-estar, enfim, aí da crença de cada um. Nessa pesquisa, participaram das 100 pessoas,
60 delas eram ditos, né, médiuns, curandeiros, reikianos, manipuladores de energia, enfim, pessoas ligadas a esse meio, né? E 40 eram voluntários sem, então, poder algum, né? Então, esse experimento, quando ele ocorria, o que era a intenção? Bom, nós vamos ver que tipo de energia que é emitida pelas pessoas. Uma coisa que a ciência já sabia, já tinha detectado, é que o ser humano ele emite o infravermelho, certo? Então, o infravermelho também já é conhecido na ciência, já bem antigo isso, né? Que o infravermelho ele tem a capacidade de anti-inflamatório, né? De retirar a dor, né? Meio que analgesia. Então é que quando descobriram isso, a ciência da engenharia falou, pô, vamos criar uma lâmpada, né? Então é que vocês, quem já fez fisioterapia, conhece que existem as lâmpadas infravermelhas, que são usadas para dor nas costas, coisas assim. Então, essa pesquisa queria ver, pô, durante esse momento, essa energia flui mais, né? E que outra energia que sai da pessoa, né? Então, assim, depois da pesquisa, o que eles detectaram? Que no momento da intenção, sai essa energia infravermelho, né? Da palma das mãos e na testa também é um lugar que ela fica aparente, né? E junto com ela sai uma outra luz, vou dizer luz, né, porque é um efeito eletromagnético, né, bioeletromagnético, e esse efeito bioeletromagnético, ele ocorre numa gama que seria do ultravioleta, certo? Então, o que dá para a gente dizer assim hoje com certeza, né? Que algumas pessoas, no momento de transe ou não, mas no momento de intenção, no momento de fé, de intenção, ela produz infravermelho e ultravioleta numa condição específica, certo? Então, a gente vai pegar médiums, curandeiros, coisas assim, que eles vão gerar uma emissão que eles chamam de biofótons, né? Ou seja, são fótons mesmo de luz que é transmitido e sai pela ponta dos dedos, né? O que acontece? O que eles testaram? Bom, mas a pessoa tem essa energia o tempo inteiro? Não, é só no momento da intenção, né? Ela tem que intencionar gerar cura ou fazer uma boa intenção e essa energia flui pela ponta dos dedos. Quando ela para essa intenção, isso para, né? Então, isso tudo foi medido. Então, para vocês terem uma ideia, como é que eles descobriram isso? Bom, as pessoas em estado normal, elas produzem cerca de 15 fótons por segundo. Ela emite luz, ou seja, nós emitimos uma luz, todo mundo emite, porque o próprio organismo gera, né, uma reação bioquímica, e essa energia, ela é fraca, né? 15 fotos por segundo não é nada. Só que eles perceberam que no momento da intenção, algumas dessas pessoas produziram muito mais que isso. Um deles chegou a produzir 100 mil vezes mais que isso, né? Então, nós estamos falando de muita energia. Aí vem a parte controversa da história, né? Porque o que os pesquisadores esperavam encontrar aqui? Uma vez que nós tínhamos 60% médiums, curandeiros, ou manipuladores de energia, ou reikianos, o nome que a gente quiser dar, a gente teria que ter esse índice, né, detectável nessas 60 pessoas. E não foi o que ocorreu. O que ocorreu foi que somente 25 pessoas dessas 100 realmente te demonstraram algum poder energético, né, quando era emitido pelas mãos. E coincidência ou não, né, uma dessas 25 pessoas era um daqueles voluntários que até então disse, não, eu não tenho nenhum tipo de poder, eu vou só participar para ajudar na pesquisa. Então, a ciência detectou isso, né? Aí, voltando a essa questão tentando responder, eu precisava explicar isso para vocês entenderem. Bom, se essa energia ela é gerada pela intenção, né, a pessoa até então teria que estar consciente. Só que a gente já viu que pessoas
no nível inconsciente, ou seja, através de um espírito a induzindo, há muitas evidências, principalmente na parapsicologia, de que isso ocorre. Ou seja, os fenômenos, né, paranormais. Não sei se vocês lembram de anos atrás, talvez uns 30 anos atrás, uma garota no Rio Grande do Sul, o colchão dela dobrava, pegava fogo, e ela até então só ficava assustada, né? A família toda assustada, né? Aí foi um padre lá que foi fazer uma indução hipnótica dela para bloquear isso, mas ninguém abordou que foi também um grupo espírita lá para ver o que era, e disseram que era a avó dela que tinha falecido e usava dessa energia dela. Então, assim, isso é um fato recente, mas se a gente pegar ao longo da história, Kardec já tinha visto que esse tipo de energia pode ser manipulada por algum espírito, né? Agora, o quanto de energia ela tinha, né? Isso não foi estudado, porque ela conseguia o tipo de fenômeno que ela gerava fogo e gerava movimentação de objetos, né? Tem um vídeo no YouTube, se vocês verem um outro caso de exorcismo, foi também, não me lembro qual cidade, se foi Santa Catarina. Existe um momento que a menina a mãe coloca o celular em cima da cama e esse celular anda sozinho, né? Então, o que se acredita nisso? Então, isso não é ainda dizendo que está tudo determinado, mas se acredita que essa energia seja a mesma energia, né, partido do ser humano. Então, é muito viável que um espírito use, né, do inconsciente humano para manipular esse tipo de energia. Tem outras pesquisas que já foram demonstrados isso, né? Existe uma pesquisa de Schwartz, né, um pesquisador americano. Eles testaram uma coisa muito interessante. O que eles fizeram? Eles botaram uma câmera apontando para uma tela branca e essa câmera tinha que filmar a tela branca, certo? Aí eles fizeram uma evocação através de um médium de espíritos e perguntaram se esses espíritos aceitariam colaborar e tentar gerar algum tipo de brilho nessa câmera, né? Nós estamos falando de energia, né? Está tudo ligado, né? A mesma energia. E o que aconteceu? Essa tela, para saber se ela ia brilhar mais ou não e tirar o efeito do fator humano, o que eles usaram? Eles usaram um software de computador para calcular a quantidade de pixels que estavam iluminados ou não, né, na tela, para saber se houve uma diferenciação durante a evocação ou não. Bom, o resultado deu positivo, né? Inclusive, alguns alegaram que essa energia era dos próprios pesquisadores, ou seja, do inconsciente, essa parte paranormal, etc. Aí eles resolveram fazer a mesma coisa através de um software que, aleatoriamente, durante a madrugada, iria escolher um horário e fazer isso. E o que aconteceu? Surgiu de novo, só que muito fraco, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É possível um espírito manipule energia? Sim. Agora, que energia suficiente para gerar uma cura ou coisa assim é muito difícil. Por quê? Porque como a gente podia dizer que era uma bioenergia estática, vamos dizer assim, né? Então, se você perguntar, pô, é possível? Mas eu acho que ali no filme foi muito fantasioso mesmo, até porque você dar uma água fluidificada para um espírito seria uma coisa... O espírito tem que estar num nível tão materialista de acreditar que está bebendo uma água, né? E seria um tema bem polêmico também abordar, né? As obras do Chico, porque as obras do Chico têm todo um contexto, assim, o que Chico sempre disse, né? Às vezes o pessoal fala, você é contra Chico Xavier? Não, eu não sou contra Chico Xavier, às vezes eu sou meio assim com os espíritas. Por quê? Porque o Chico sempre disse que o que ele escrevesse nas psicografias que fosse contra a linha espírita, né, contra Kardec, era para desconsiderar. E Kardec sempre foi muito cauteloso, né, em publicar coisas como opiniões de espíritos, né? E acabou que no Brasil, por Chico ser uma pessoa muito idolatrada, se pegou as mensagens de Chico e o que ele dizia era, mas vamos fazer o que Kardec fez, comparar com outros, o que outros espíritos dizem, né? Então, essa questão ali eu acho que foi muito fantasiosa, né? Mas se perguntar que é possível, acredito que seja possível. Mas se é eficaz, é difícil de dizer que seria eficaz, talvez, na cura, né? De você não ter ninguém ali e ocorrer uma cura, né? Nesse sentido, né? Pelo menos por esse tipo de energia, né?
Não sei se eu consegui responder ou te Sandro, confundi mais ainda. Oi. no teu livro, eu achei uma coincidência bem interessante. Foi o seguinte: destes 25% que mostraram real capacidade de emissão de biofóton, né? Então, quer dizer, 25%, né? Não foram todos, tá? Não. Aí, eu estudando o livro de Deleuze, que Allan Kardec chamou de Sábio Deleuze, que ele fez instruções práticas sobre magnetismo animal, ele teve a coragem de dizer o seguinte, que 25%, na verdade ele bota em fração, né? É um quarto, né? Uhum. 25% não tem, o magnetismo não tem efeito nenhum com relação às pessoas. Eu achei essa coincidência tão interessante, porque para a gente que é espírita, geralmente a gente acha que o passe vai funcionar em todo mundo também, que é o outro lado, né? Tem o emissor, que seria o magnetizador, digamos assim, né, o passista, e tem o receptor, que é o nosso paciente, digamos assim, né, o assistido. Então, Uhum. segundo Deleuze, tem algumas pessoas que não têm efeito nenhum o magnetismo, né? Essa coragem dele, né, de dizer que 25% não tem efeito nenhum o magnetismo. É interessante isso. Pode ser, ali só uma observação, né, Wagner? Ali o que pode ser? Por isso que eu acho que a gente tem que ser bem criterioso com as pesquisas do passado e as Sim, pesquisas do presente. Elas têm que convergirem para fazerem sentido, né? sim, sim. Por exemplo, se você vê ali várias partes do livro, ou melhor, alguns capítulos especificamente do livro, eu abordo sobre o efeito placebo e sobre o efeito hipnótico, né? Então, isso que a gente tem que cuidar, e é muito difícil de você separar as duas coisas. Porque, por exemplo, imagina uma pessoa que está doente, né? Ela está extremamente emocionalmente afetada, fisicamente afetada. Aí ela vai num ambiente que podia ser uma igreja ou qualquer lugar, e ela recebe um acolhimento. É difícil de você descartar cientificamente que aquilo que está ocorrendo não é um efeito placebo, porque ela está recebendo aquilo, né? Por isso que, se você ali lembrar das partes do livro, eu falo o seguinte: quando a gente vai estudar o passe, a gente tem que conseguir isolar o efeito placebo e o efeito hipnótico. Por Sim, quê? sim. Porque senão as duas coisas... Porque, por exemplo, esse valor de 25%, se eu não me engano, eu não me lembro bem de cabeça agora, mas acho que a hipnose diz isso, que cerca de 25% da população não é hipnotizável, né? Ou Uhum. seja, não é uma pessoa sugestionável. Então, a gente não consegue saber que experimentos que às vezes os caras fizeram, por isso que às vezes é difícil. Não que eu diga que eles fizeram errado, porque não, eles fizeram o que tinham que fazer na época deles, só que a gente foi Uhum. evoluindo e foi se descobrindo novos métodos, e a gente tinha que usar os métodos atuais para checar as coisas do passado, para separar o que é o que. Porque, às vezes, muitas das coisas são hipnose e muitas das coisas são realmente o passe, né? Isso. Uma coisa é o Então, magnetismo, outra coisa é a sugestão verbal, a hipnose, né? cara, isso é muito difícil É, de fazer o experimento, mensurar. porque como é que você vai conseguir separar? Então, você precisa de grande amostragem, você precisa de um método, geralmente a medicina usa muito isso, que é um método que contempla o efeito placebo, né? Então, por exemplo, ali no livro eu cito um dos exemplos, né? Com experimentos com bebês, que foi a enfermeira, né, a Hélida, que fez. O que eles faziam? Eles pegaram bebês que estavam em incubadoras e faziam em alguns bebês o passe, aí no caso ela usou o passe espírita, né? Uhum. É, e em alguns bebês foi feito tipo um passe falso, né? E, e aí eles comparavam, vem cá, os bebês que tiveram em posição de mãos tiveram alta antes dos outros? Sim, tiveram. Então, então a gente está tendo um sentido, até porque os bebês, se os outros também receberam uma imposição de mãos, mesmo que falsa, né? Quando a gente diz falsa é de alguém não médium, isso poderia tê-la induzido ou não digo hipnose, mas uma sugestão de que estava recebendo alguma coisa e poderia ter gerado um sinal positivo. Só que quando você faz isso e vê que todas as crianças, todos os bebês receberam o mesmo tratamento, mas somente alguns deles tiveram alta antes, e esses que tiveram alta antes coincidem com os que receberam um passe, você já tem uma evidência muito forte de que realmente não foi uma indução hipnótica, não foi uma indução que gerou um efeito placebo nos bebês, né? Fizeram com adultos também. Com adultos até deu para ver, que quando se pega o artigo ele é mais detalhado, ele é mais técnico,
mas deu para ver que várias coisas ficaram inconclusivas, porque ela teve que ter feito muito mais amostragens, né? Não só ela, mas como outros pesquisadores, né? Como o paulistano aqui que eu cito também, né? O Monese, tinha que ter uma amostragem muito maior. Por quê? Porque alguns dados você não conseguia determinar se era efeito placebo, se era sugestivo, né? Então você às vezes até não conseguia dizer, pô, será que realmente esse efeito ocorreu ou através da imposição das mãos, ou foi um efeito sugestivo, né, para as pessoas. Então, alguns itens davam como conclusivo, quer dizer, teria que se fazer mais pesquisas para se ter certeza disso, né? É o seguinte, Fontana, imagine isso em proporções gigantescas, em vários locais do Brasil tem centro espírita, né? Imagina uma pesquisa dessa em âmbito nacional, em vários centros espíritas, teria um resultado maravilhoso. Se a Seria gente tivesse a excelente. mente aberta, né, de submeter os médios, a utilizar o processo, faz assim, faz assado, enfim, fazer todo o processo científico, o resultado seria maravilhoso, né? Então, isso, cara, isso, na minha opinião, é o caminho que deveria ocorrer. Só que assim, ó, não adianta, não existe como isso acontecer se a Federação Espírita Brasileira, se não vier dela, entendeu? Porque essa médium que a gente achou que tinha capacidade, eu pergunto para vocês, vocês acham que ela trabalhava com centro espírita? Não. Não, trabalhava em casa. Nenhum médium testado pela gente e trabalhasse em centro espírita realmente conseguiu fazer parte de muitas coisas. A única coisa que a gente conseguiu foi a questão dos passes que nós levamos. O rapaz levou, não foi só em centro espírita, né? Ele levou em outros lugares de crenças que dariam passe também, né? Na água. E aí até surgiu aquela questão do passe coletivo, né? Porque, só para vocês entenderem, na segunda sessão, a gente manteve o protocolo. A médium teria errado 2, né? Mas vejam que interessante, a gente pegou as 10 águas, entregamos para o rapaz que ia levar. Ele escolheu 2 garrafas, a gente não sabia quantas garrafas e quais. Ele escolheu 2 garrafas e ele levou no centro espírita. E quando ele traz, a médium olhou e disse: não, mas nenhuma água está energizada. A gente tem certeza nenhuma dela? Não, nenhuma água está energizada. Aí a gente pergunta depois para ele: você levou alguma garrafa? Quais garrafas você levou? Eu levei 2. Ele, mas eu estranhei, porque eles deixaram a garrafa em cima da mesa, dizendo que aquela água receberia um passe dos espíritos, um passe através do passe coletivo, e iria se fluidificar aquela água. Aí a gente ficou em dúvida, então a médium não viu nada ou não tinha nada naquela água? Essa era a questão, né? Fontana, isso mexe com todo mundo, porque o pessoal tem o hábito de deixar a água ali, fazer uma oração e pedir para os espíritos, eu acho até uma maldade, e pedir para os espíritos magnetizar a água, não bota nem a mãozinha, né? Você testou e comprovou que tem que colocar a mão com a imposição, aí sim os espíritos podem até ajudar no processo, não é isso? Isso, então aí vamos lá. Como eu falei para vocês, a ciência, né, que é o meu lado mais, a ciência está sempre com a dúvida, né? Enquanto que a religião sempre com a certeza. Se fosse discutir com o espírito, ele ia dizer que ou a pessoa não mereceu, ou é porque era uma pesquisa, ou é porque... Ou é karma. Aí o que nós resolvemos fazer? Bom, como a gente tem a dúvida, vamos aproveitar a médium e vamos usar 20 garrafas. Isso aí, estatisticamente, vai num índice lá em cima, né? Vamos levar 20 garrafas e vamos ver se a médium, só que só vamos expor ao passe coletivo, né? Dessas 20 garrafas, né, algumas seriam no passe coletivo, outras no passe normal. Dessas 20 garrafas, a médium acertou 18. 18 se fosse o passe coletivo. O pessoal coloca na mesa e pede para os espíritos. Então, eu não sabia, mas daí o que o cara fez? Ele pegou e levou as 20 para o passe coletivo. Eu falei assim, vamos ver se vai energizar. Só que ninguém sabia, né? Ele levou as 20. E ela viu assim, não, mas só vejo 2 garrafas aqui energizadas, né? Então, ela teria errado, porque se teria energizado as garrafas, teria energizado as 20 garrafas.
E isso já desmontava aquela conversa espírita, assim, não digo espírita, né? Eu digo de alguns espíritas, de que, foi por merecimento. E, então, mas então duas energizaram. Bom, a gente não sabe se o médium tocou naquelas duas garrafas, né? Porque alguém tocou em alguma garrafa ali. Em algum momento essa garrafa se contaminou, ou foi o erro dela, porque dentro da nossa estatística com ela, a média de erro dela, já mostrando que a mediunidade não é 100%, isso acho que todo mundo sabe, a mediunidade, ela tinha um índice de erro de 20%, mais ou menos é o que a gente computou na média geral dela, né? E ali ela teria errado 10%, vai, do que foi testado. Então, a gente ia refazer os testes com ela, mas infelizmente a médium veio a falecer e a gente não conseguiu achar nenhuma outra médium capaz, né, de testar isso, porque isso é outra coisa importantíssima, assim, no nível de espiritismo científico, que o espiritismo, o elo dele é o médium. O médium é o ponto de pesquisa, ele é o intermediário. Se você tiver um médium que não funciona direito, quando digo não funciona direito, até usando um termo mais, parece às vezes pejorativo, mas não é pejorativo, é no sentido mais informal, né? O médium, às vezes, que ele não tem um nível de mediunidade tal, ele não vai gerar resultados. Então, O quando que a Allan gente... Kardec chamava de médium confiável, né? Isso, porque Kardec é o que eu estava falando antes, por exemplo, no Espiritismo todo mundo gosta de dizer, somos todos médios, né? Porque Kardec disse que somos todos médios. Sim, Kardec disse, mas se você ler um pouquinho mais para frente no livro, ele vai dizer assim, somos todos médios, mas nem todos, né, têm o poder suficiente para atuar como médium, né, um grau suficiente. Então, Kardec vem a morrer e não consegue fazer um cálculo de como medir, ou uma metodologia de como medir a mediunidade de cada um, né? Então, pensando assim em ciência, como é que eu posso usar um médium não confiável para fazer uma pesquisa? Eu posso ter os resultados totalmente errados, né? Então, como a gente não conseguiu uma outra médium realmente eficiente, a gente não conseguiu dar andamento à pesquisa nesse campo, porque a gente podia confirmar aquilo. Por exemplo, De Rochas falou que 3 dias lá, mais ou menos, a gente podia testar isso. Pô, será que vai ocorrer isso, né? Com a água, né? Vai ficar 3 dias? Vai ficar mais? Vai ficar menos? A gente podia fazer isso num estudo estatístico também e ver, né?